Olá, eu sou a Micaela e eu vou apresentar o trabalho sobre aditivos alimentares no grupo de bebidas. Eu vou falar sobre a parte mais geral e o meu colega Leno vai apresentar a parte específica. Os aditivos alimentares são regulamentados pela Portaria número 540, de 27 de outubro de 1997, que define os aditivos alimentares como todo ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, armazenagem, embalagem, acondicionamento, transporte ou manipulação dos alimentos. A segurança dos aditivos alimentares é a maior preocupação dos órgãos regulamentadores. Por isso, eles estão sempre de olho em novos estudos científicos e dados científicos. As autoridades competentes sempre fazem um estudo minucioso em um novo aditivo antes de incluí-lo na legislação. O uso de aditivos deve ser em condições específicas, em situações específicas e em quantidades específicas, pois seu uso deve ser justificado tecnologicamente, nutricionalmente, sanitariamente e sensorialmente, e não pode passar dos valores de ingestão diários recomendados pela FAO-OMS e pelo Food Chemical Codex. O princípio de transferência de aditivos isenta da lista de ingredientes quando se encontrado em um nível não funcional, quando for permitido na matéria-prima e quando for encontrado em um nível menor que o máximo permitido. Será obrigatório o registro quando encontrado em um nível funcional e quando for obrigatório por risco à saúde. Para fundamentar um pedido de inclusão ou exclusão de um aditivo ou extensão de seu uso, serão aceitas referências do Códex Alimentários da União Europeia e do FDA. As funções dos aditivos alimentares é dividida em 23 grupos. Irei somente falar os relevantes para o nosso tema de bebidas. Regulador de acidez. Substância que altera ou controla a acidez dos alimentos. Sequestrante. Substância que forma complexos químicos com íons metálicos. Antiespumante. Substância que previne ou reduz a formação de espuma. Conservador. Substância que impede ou retarda a alteração dos alimentos provocada por micro-organismos ou enzimas. Aromatizante. Substância com propriedades aromáticas capaz de conferir ou reforçar o aroma ou sabor dos alimentos. Estabilizante. Substância que mantém ou melhora a estrutura dos alimentos, possibilitando a distribuição fina e unitária das substâncias que não são combináveis. Antioxidantes. Substância que retarda o aparecimento de alteração oxidativa no alimento. Corante. Substância que confere, intensifica ou restaura a cor de um alimento. Coadjuvante de tecnologia de fabricação é toda substância que não se enquadra em ingredientes alimentares que desempenha uma finalidade tecnológica. Essa substância deverá ser inativada ou retirada do alimento, podendo-se admitir traços dessa substância no produto final. A diferença entre aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia é que os aditivos alimentares são incorporados aos alimentos e os coadjuvantes de tecnologia
são excluídos ou inativados do alimento, mas ambos são adicionados intencionalmente para obter uma finalidade tecnológica específica. As funções de coadjuvantes de tecnologia é dividido em 18 grupos. Irei falar os relevantes para o nosso tema de bebidas. Agente de clarificação e filtração. Substância que tem a propriedade de clarificar e auxiliar a filtração de alimentos, facilitando a absorção de impurezas e sua remoção no momento da filtração. Agente de controle de micro-organismos. Substância que tem a propriedade de controlar ou inibir o desenvolvimento de micro-organismos em determinada fase do processo de fabricação do alimento. Resina de troca iônica. Substância que possibilita a separação, fracionamento ou troca de componentes de alimentos. Fermento biológico, levedura e outros micro-organismos utilizados em processos de tecnologia alimentar que envolvem fermentação. Gás propelente, gás inerte que serve de veículo para propelir alimentos ou substituir o ar nas embalagens. Nutriente para leveduras. Substância que nutre os fermentos biológicos para que mantenham seu desempenho durante o processo de fermentação. Detergente. Substância que modifica a tensão superficial em alimentos. Os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia estão dispensos de registro na Anvisa, mas as empresas devem apresentar um comunicado de início de fabricação junto ao órgão da vigilância sanitária onde se localiza a empresa. Um aditivo é considerado BPF quando possuir ingestão diária aceitável não especificada, isto é, possuir uma quantidade limitada para que haja efeito tecnológico desejado, sem que altere a genuidade do alimento. A autorização de um aditivo como BPF não significa que ele possa ser usado livremente. No regulamento técnico da categoria tem que estar, junto à função, a frase "todos autorizados como BPF". A legislação brasileira sobre bebidas é dividida em 2 segmentos: as normas referentes ao vinho e derivados da uva e do vinho, e as normas relativas às demais bebidas. Os aditivos e os coadjuvantes de tecnologia permitidos em cada bebida e nos vinhos e derivados da uva estão definidos em legislações específicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, salvo disposições contrárias estabelecidas em normas e decretos do MAP. Nesse segmento, subdivide as categorias de bebidas em bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Exemplos de bebidas alcoólicas: a cerveja, a cachaça, a vodka, o uísque, licores e os vinhos. Exemplos de bebidas não alcoólicas: a água, bebidas gaseificadas, sucos vegetais, néctares, xaropes, água de coco e derivados da uva. Oi, gente, meu nome é Helena, eu sou do 2º período de CTA e eu vou falar um pouco da aplicação de aditivos na produção de bebidas. Se a gente for parar para pensar, as bebidas mais antigas do mundo é o vinho e a cerveja. O vinho por si só, ele surgiu numa observação onde as uvas que eram estragadas, que eram armazenadas, elas eram extraído um suco dela. E esse suco ele se tornava alcoólico. Isso se tornou muito popular na pré-história e muito antes de Cristo, aliás. Então, assim, a aplicação de aditivos ela se tornou algo novo na produção de bebidas, de vinhos. Então, assim, eu vou falar um pouco dessa aplicação. Existem muitos motivos das pessoas criarem mitos e falarem que os aditivos são algo químico, algo que faz mal. Até porque, se a gente for parar para pensar, nem todos os aditivos eles são totalmente químicos. Existem como as leveduras, que são aditivos biológicos. Eles são, assim, basicamente naturais. E se a gente for pensar na produção da própria cerveja, eles começaram a aplicar o lúpulo. O lúpulo ele é uma planta
em cima do lúpulo eles começaram a produzir aditivos que faziam a correção da cerveja. A demanda dessa correção começou a ser desenvolvida com base nas tecnologias que foram surgindo e foi evoluindo as fórmulas de aditivos. Então, assim, se nós formos parar para pensar, hoje em dia existem diversos motivos para a aplicação dos aditivos. Uma delas é para realçar a cor, é para melhorar o sabor, para aumentar o tempo de prateleira. Eles ajudam também na textura, porque quando você compra uma cerveja, ou quando você compra um vinho ou um suco, a ideia do cliente é abrir aquele produto e ter aquela sensação de sabor, de frescor, trazer uma fruta fresca, e por conta da industrialização, esse processo não seria possível se não fosse os aditivos, porque o tempo de prateleira seria curtíssimo, igual se você faz um suco de fruta natural num dia, e se você for tomar ele no outro dia, ele não estiver armazenado numa geladeira, ele já vai ter aquele gosto de passado. Então os aditivos eles surgiram para resolver esses problemas. E qual é o problema do uso de aditivos? Como eu já tinha comentado, algumas pessoas criam essa questão de tipo, todos os aditivos são produtos químicos, eles falam que fazem mal à saúde, e existe uma falha nesse argumento, porque, como já citado, nem todos os aditivos são 100% químicos. Igual se tem as leveduras, existem também a gelatina, que é de origem animal, o tanino, que é de origem vegetal, e assim existem vários outros tipos de aditivos que não são dessa forma. E sim, existem produtos aditivos que são 100% químicos, mas assim como até mesmo os de origem animal e vegetal, existe uma legislação no qual deve ser seguida para a quantidade aplicada em cada receita, em cada produto. Então isso garante que toda pessoa que está manipulando ou a pessoa que está consumindo não vai fazer mal à saúde, nem mesmo a longa escala. E quando existe algum produto que tem que existir controle no consumo, isso é avisado nas embalagens. E então, tipo, a ideia desse trabalho é apresentar esses produtos na produção e vocês verem a importância dele para o consumo humano. E desmistificar essa situação onde fazem mal, onde são produtos químicos. E a gente vai falar um pouco agora da produção de cerveja. A gente também vai falar da produção de refrigerante e vocês vão conseguindo compreender melhor. Agora eu vou falar um pouco sobre os aditivos na produção da cerveja. Como eu já tinha falado, o lúpulo, os aditivos à base de lúpulo, atualmente eles são modificados quimicamente. Eles são aditivos que são colocados na produção de cervejas industriais. Ele é adicionado na cerveja depois que já foi feito todo o seu processamento. Então a cerveja já está pronta. Então antes do seu engarrafamento ele é adicionado esse tipo de aditivo. E ele entra na cerveja com o objetivo de dar um amargor controlado. Ele também tem o objetivo de ajudar na alta solubilidade da cerveja. E também ele amplia a duração da espuma. Os aditivos de estabilidade química, ele entra na cerveja para estabilizar a química da cerveja. E ele ajuda a manter a clareza do líquido e a translucidez durante grandes períodos, independente da sua temperatura, seja dentro ou fora da geladeira. Um desses produtos é o PVP, e esse produto ele é aquele tipo de aditivo, aquele tipo de produto, que ele vai dentro do produto, da produção, e ele é retirado ao final, ou seja, ele faz o que ele tem que fazer, e como ele entra em contato com as substâncias, ele solidifica, e ele depois é filtrado. Então esse é o PVP, que é um dos tipos de aditivos que não permanecem. Igual muitas pessoas, igual eu já tinha comentado, que as pessoas criam um tabu sobre os aditivos químicos e alguns deles nem permanecem diretamente dentro do produto final. Aditivos de estabilidade de sabor. Esses aditivos eles entram na produção de cerveja para ajudar a estabilizar o sabor. E os mais utilizados na produção de cerveja, principalmente nas Pilsen, são os antioxidantes, INS 316, e esses eles são aplicados para evitar a oxidação, já que o que mais prejudica no sabor da cerveja é a presença de oxigênio, que prejudica oxidando a cerveja. E o antioxidante ele não só age contra o oxigênio, mas também contra os aldeídos, que também prejudicam na questão de sabor.
Então, assim, o antioxidante ele entra como uma forma de aumentar o tempo de prateleira, né? Que o produto continua com sabor legal, mesmo passando tempos, retirando aquele gosto de passado e tudo mais. Então, a gente pensa que para a estabilidade de sabor, exige que alguns produtos de conservação, alguns aditivos de conservação, entrem para ajudar nessa questão. Assim como também para estabilidade de sabor, são utilizados, não para estabilidade, para criar novos sabores de cerveja, são adicionados saborizantes, para trazer sabores que não existem da própria cerveja. Então, assim, dessa forma, produzindo cervejas artesanais, cervejas especiais. E agora eu vou falar também sobre a questão da cor, aditivos de cor. Aditivos que regulam a cor. Eles são utilizados para a regulação da cor. Eles começam numa escala de mais claro para mais escuro. Na produção de cerveja, para você conseguir tons mais escuros, você exige um tempo de torrefação maior, onde isso muda o sabor. Então, se o produtor ele quer uma cerveja com mais com os tons mais escuros, ele não precisa alterar o sabor da cerveja dele. Ele pode chegar a isso com o próprio corante. E dessa forma, um dos mais utilizados na própria cerveja é o corante de cor amarela. Então, assim, eles vêm intensificando a cor sem alterar o sabor. Então, eles são muito, muito importantes para o resultado final, a aparência da própria cerveja. Aditivos que regulam o sabor. Assim como eu já disse nos aditivos que estabilizam o sabor, essa é a parte onde vai entrar novos sabores para a cerveja. Ele, diferente do que estabilizam, esse daqui vai regular, vai trazer novos sabores. Quando a gente tem uma receita de uma cerveja, a gente seguindo aquela ordem, a gente tem um tipo de cerveja. Se a gente trocar a ordem de entrada dos compostos, isso pode trazer novos sabores para a cerveja. Assim como você pode adicionar essências, sucos de frutas dentro e alterando o produto final. Um dos mais utilizados na produção de cerveja é o láctico, que esses têm o objetivo de trazer mais acidez, trazer mais açúcares, aumentar o corpo da cerveja, e esses são os tipos mais usados na produção de cerveja. Aditivos para estabilizar a espuma. Uma das características mais importantes da cerveja é a espuma, onde quando elas não se seguram por muito tempo, é adicionado esse tipo de aditivos, para que elas se segurem e se mantenham por mais tempo. Na maioria dos casos, isso acontece por conta do excesso de adjuntos. Ela também pode acontecer por uso de um malte ruim, ou até mesmo por um erro no processamento. Para garantir que essa espuma dure por mais tempo, tenha uma aparência melhor, é adicionado esse tipo de aditivo. Geralmente é usado o PGA, que é o alginato de propileno glicol, e ele é um extrato de algas marinhas que são modificados quimicamente, diluídos em águas para ser adicionado na própria cerveja. E isso dá com que traz essa característica mais artificial, não tão natural, e pode ser percebida pelo cliente ou até mesmo pode não ser, pode passar despercebido. Vou falar um pouco da produção dos refrigerantes. O refrigerante é uma bebida gaseificada. Ele surgiu na França em 1676. Assim como as outras bebidas, o refrigerante ele segue as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os refrigerantes ele é composto por água, CO2, sumo de fruta ou extrato vegetal e açúcares ou edulcorantes, no caso dos refrigerantes light. A primeira parte da produção dos refrigerantes é a produção do xarope, onde nessa etapa entra a água tratada e os açúcares ou edulcorantes. A água, nesse momento, ela tem alguns critérios a ser levado em consideração, e os açúcares ou edulcorantes entram para garantir o sabor adocicado e marcante dos refrigerantes. Posteriormente, o xarope ele é adicionado em um tanque, onde ele é agitado, e nesse momento é adicionados alguns aditivos para garantir cor, sabor, odor e ajudar na conservação dos alimentos. Os principais aditivos adicionados são os sucos de fruta ou extratos vegetais, os flavorizantes, os estabilizantes, conservantes e os corantes para ajustar a cor. Também nessa parte entra os antioxidantes, onde ele estabiliza o sabor e ajuda na conservação.
A última etapa da produção dos refrigerantes é a carbonatação, onde antes disso o xarope ele é diluído e passado para esse equipamento que é chamado de carbocooler, no qual o CO2 é adicionado, e essa é uma das partes mais importantes do refrigerante, porque é nessa parte onde intensifica o sabor e os aromas do refrigerante. E, além de tudo, ele garante que o refrigerante tem aquelas aparências gaseificadas. Agora eu vou falar brevemente sobre a composição dos néctares de frutas, refrescos e sucos de frutas. Os néctares de frutas eles são produtos obtidos através da diluição do suco de frutas. Após passar por tratamentos químicos, eles são adicionados em garrafas e comercializados. Obrigatoriamente, os néctares eles têm que ter no mínimo 20% e podem chegar até 30% de suco de frutas, dependendo do sabor. Em sua composição, ele possui aditivos que ajudam na parte de aromas. Ele também tem aditivos espessantes, aditivos acidulantes, conservantes, anti-espumantes e estabilizantes. Já os refrescos, eles também são produtos obtidos através da diluição de suco, só que esses têm que ter no mínimo 2%, podendo chegar até 10% de sucos de frutas. Eles também contam com acidulantes, espessantes, aromas, anti-espumantes, estabilizantes e conservantes. Os sucos de frutas são obtidos através da extração direta da fruta. E após passar por tratamentos químicos e térmicos, eles são engarrafados e obrigatoriamente devem apresentar unicamente a fruta. E esse foi o nosso trabalho, e muito obrigado.